Pois bem, querido aluno, seja bem-vindo ao nosso Centro de Estudos Presbiteriano. Esse é o curso de Grego Novo Testamento 2. A nossa aula de hoje vai versar sobre preposições, primeira parte. Já vou logo avisando ao aluno que nós não teremos nesta aula de hoje nem vocabulário e nem exercício a ser feito. Essa é a primeira parte do conteúdo. Apenas na nossa segunda aula nós teremos o vocabulário, a continuação do conteúdo e mais um exercício de fixação de conteúdo, ok? Meu nome é João França, você já nos conhece. Se você está estudando na nossa plataforma, nosso ambiente virtual, seja bem-vindo, que você possa aprender e crescer mais e mais com o conhecimento da Palavra de Deus, de modo particular com o grego do Novo Testamento. Nós vamos trabalhar hoje a questão das preposições e precisamos definir o que é isso, né? Preposições são palavras postas antes dos substantivos, conhecidos como preposições. Significa prepostas, colocadas antecipadamente. Por exemplo, para casa ou sob a mesa. O para é uma preposição, o sob é uma preposição. As preposições elas são usadas para expressar relação entre um substantivo e outro. Por exemplo, você tem a expressão a cadeira no quarto. No quarto. Esse no aí está exatamente entre o substantivo cadeira e o substantivo quarto. Então, ela é usada para expressar essa relação entre um substantivo e outro substantivo. Outro exemplo lá, o livro dentro da gaveta. Livro dentro da gaveta. Gaveta. Então, livro, substantivo, gaveta, também substantivo, dentro, preposição. Ok? Conhecendo agora as preposições. As preposições em grego são pros, eis, en, ek e apo. Então essas são as preposições que nós conhecemos na língua grega. Cada uma dessas preposições, elas estão regendo um caso. Né? O NGDA, lembra lá o NGDA? Então, as preposições também seguem essa mesma estrutura do NGDA. Elas estão sempre regendo um desses casos. No caso, as duas primeiras estão regendo lá o acusativo, né? E aí a gente entra na questão das preposições diretivas, ou que indicam a direção. Vejamos aí. Com o acusativo, eu vou ter lá pros e es. Então, o acusativo está aí em pros e es. O diretivo responde aquela velha pergunta, para onde? O exemplo que nós temos é pros ton potamon, para o rio. O outro exemplo é eston potamon, para dentro do rio. Então, você observa que ambas as preposições estão sendo diretivas, estão nos levando a uma direção, a um objetivo, a uma esfera circunstancial, que é exatamente o local para onde está se pretendendo ir. Agora, existem também as preposições locativas, que são as preposições de ideia de localização, de local. Né? Mais uma vez, você tem a sequência, presente aí, pros, es, en, ek e apo, são as mais comuns que você vai ter lá no texto grego. E aí você vai entender que o locativo agora ele é regido não pelo caso acusativo, mas agora pelo caso dativo. E ela responde, esse tipo de preposição responde a pergunta onde. Por exemplo, en é en, e sin é com. Então veja o exemplo, ento potamo, no rio. Outro exemplo, sinto Yesu, com Jesus. Então, se você observar com tranquilidade esse aspecto, você vê aqui, ó, en to potamo. Então, você está vendo aqui, ó, aqui o finalzinho, né, indica o dativo. Sim, do mesmo jeito, indica o dativo. Então, você vai ter aí, dentro dessa relação de maneira muito nítida, a localização, né? Onde? No rio. Onde? Com Jesus.
Agora existem também as preposições de relação. Esse tipo de preposição, ele rege geralmente o genitivo. A função é ablativa, sim, e procura responder a pergunta de onde, implicando numa espécie de genitivo de origem, né? O genitivo de origem. Então eu vou ter aí apó, partindo de. O exemplo que nós temos aí em grego, apó tu potamu, ou seja, partindo do rio. Essa é a tradução, partindo do rio. Ek. Ek é a expressão da preposição que indica de ou fora de. Então, ek tu potamu, para fora do rio. Esses são os dois exemplos que nós temos a preposições de relação. Seguindo aqui nossa sequência, agora vamos para o gráfico das preposições. E no gráfico das preposições nós temos no gráfico das preposições nós vamos ter o seguinte. Aí você tem a lista das preposições usualmente usadas na língua grega. Ripé, sobre, em cima, anar, para cima, dia, através, por, sim, conjunto, catar, para baixo, e repó, sob e abaixo. Muito bem. Dentro dessa relação, você vai ter prós e es. Quem ligou pra você? En, sim. Ek e apó. Ok? Começando aqui. Dia. Dia significa através de, ou por. Ripó, sob, abaixo. Catar, para baixo. Ripé, sobre, em cima. Anar, para cima. Então você tem todo o gráfico das preposições, as localizações dela. Por que isso aqui é importante? Isso aqui é importante porque você já sabe o sentido das preposições na língua grega. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe, que Deus estenda graça sobre vocês. E nós estaremos de volta na nossa próxima aula.